Glória ao meu Jesus. Quem leva os meus cuidados, Louvarei, louvarei. Bem sustenta os pés cansados. Bem Jesus, deu-me salvação da cruz. aleluia. Quem me A quem dá-me aqui vitória, louvarei, louvarei, da minha coroa e glória, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. Meu sublime Rei glorioso, louvarei, louvarei, em celeste cor e gozo, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, deu-me salvação na cruz. Aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. Todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos na casa do Senhor para ouvir tudo quanto o Senhor tem a falar para nós através da sua palavra, do seu Espírito Santo sobre nós. Queremos rogar a igreja, as orações dos irmãos do nosso povo, para que Deus nos dê uma palavra. Nós temos lido nesta noite um texto no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 18, quando o Senhor faz menção sobre o que ele estava para fazer perante o seu povo, o povo de Israel. A Bíblia nos diz no capítulo 43, do verso 1, na epígrafe, diz que só Deus resgata Israel, não é? O texto, ele diz assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és teu. Não é interessante que o Senhor, ele chamou Israel desde da promessa feita para Abraão, Abraão, no capítulo de número 12 do Gênesis, existe uma promessa de Deus sobre a vida daquele povo, daquela nação. A nação de Israel veio através do patriarca Abraão. No capítulo de número 12 do Gênesis, a gente vê Deus, o Deus fiel que tirou Abrão da terra de Ur dos caldeus. Abrão antes não tinha nenhuma ligação com Deus. A gente vê que Abrão era de um povo pagão, era um homem que não tinha nenhuma ligação com o Senhor. Até os seus pais eram um homem que vivia no meio dos ídolos, não é? Era um homem que idolatrava, que era um homem que adorava a imagem, ou que fabricava ídolos. Então, nós vemos que o texto sagrado nos diz que o Senhor chama Abrão no capítulo 12, quando o pai dele morre, quando Tera ele morre, e a Bíblia nos diz que ele, Tera, que era o pai de Abraão, ele pega Abraão, Sarai, que era estéril, no capítulo de número 11, versículo de número 30, e Sarai foi estéril e não tinha filho, e tomou Tera a Abraão, seu filho, e Aló, filho de Arã, e filho de seu filho, e Sarai, sua nora,
caldeu para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 250 anos, e morreu Tera em Arã. Nós vemos que o desejo de Tera era o pai de Abraão, era ir para a terra de Canaã, não é? E interessante que durante a partida dele, saindo das terras de Ur dos caldeus, a Bíblia nos diz que nesse meio tempo Tera ele morre na terra de Arã, que também era o nome de um dos seus filhos. E ele chega nessa terra, e quando Tera ele morre, Deus, no capítulo 12, segue-se a história dizendo que o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Dá para entender que é um primeiro contato que um homem que não conhecia Deus, dá para entender aqui que é enquanto Abraão vivia na casa de seus pais, nas terras das peregrinações dele, lá na época, Deus, ele não tinha nenhum contato com Deus. Mas quando ele sai, quando o pai dele morre, Deus resolve se manifestar para ele de uma forma, mandando ou falando para ele sair do lugar da terra onde ele habitava para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. E nós entendemos que quando Deus ele chama Abraão, conforme diz o texto sagrado, diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Interessante é que para Abraão estava apenas a voz de Deus dizendo para ele sair, e que Deus não tinha dito a ele qual era a terra. Deus ainda ia mostrar a ele o lugar, não é? Eu não sei, mas no coração de Abraão, ele era um homem determinado de muita fé, porque assim que ele escuta a voz, que é bem verdade que Deus não apareceu a ele visivelmente, certamente ele escutou a voz de Deus falando com ele, não é? Porque ninguém viu a Deus, nem Moisés, né? Deus teve que passar pela brecha ali daquela rocha ali, colocou a mão, porque ninguém poderia ver a face de Deus, não é? Então eu acredito que ele escuta uma voz falando com ele, é a voz de Deus, que é como o som de muitas águas, é poderosa, não é? E eu imagino Deus falando com ele, ele escuta uma voz, né, dizendo: sai da tua terra e vai para uma terra que ainda eu vou te mostrar, não é? Ele sai, e interessante que aí a promessa de Deus para ele é: e far-te-ei uma grande nação. Interessante que Abraão, ele sabia que a mulher dele era estéril, porque o próprio texto sagrado diz que ela era estéril, e Deus estava dizendo que ele seria o pai de uma grande nação. Como é que pode ser um negócio desse? Aleluia. E Abraão aqui não questiona, porque a gente não vê questionamento de Abraão nesse primeiro ponto de partida, a gente não vê questionamento dele, a gente vê lá na frente questionamento de Sarai, a sua mulher, mas de Abraão não é? E a gente vê que quando Deus ele chama Abraão e diz: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E o verso 3 ele diz assim: e abençoarei os que te abençoarem,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o verso de número 4, ele diz: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. Interessante que esse texto nos diz que ele recebe toda a informação do Senhor, ele recebe a bênção do Senhor, e que ele sabia que a mulher dele, é bem provável, e Deus também sabia que a mulher de Abrão era estéril, mas só que Deus, ele não enxerga barreira, e Deus não enxerga problema. O nosso Deus, ele não enxerga, ele não consegue ver problema para ele. Um dia, quando Moisés foi falar com Deus em uma oração, em que o povo estava pedindo carne para comer, e Deus disse que ele ia mandar carne para todo aquele povo. Era muita gente, irmão, era gente que não se dava para se contar. E Moisés, ele disse: Senhor, nem os peixes todos do mar daria para saciar essa grande nação. E o Senhor disse para Moisés: acaso a mão do Senhor tem encolhido? Deus, ele não conhece dificuldade. É interessante que Deus, quando ele quer fazer algo, ele escolhe as pessoas que é incapaz para fazer, tornar capaz. A Bíblia diz que ele escolhe as coisas desprezíveis deste mundo, aquele que ninguém dá nada, as coisas vis. Você sabe o que é coisa vil? Aquele que a turma diz assim: esse daí não vale nada, chega até a querer amaldiçoar, porque esta palavra sobre a vida de Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem sabe quantas bocas não se levantou para querer amaldiçoar a vida de Abraão? Aleluia, mas a bênção, Deus estava dizendo: eu abençoarei você, Abraão. Aleluia. Aleluia. O que vale sobre nós é a bênção de Deus, e não o que o mundo diz sobre nós, mas o que Deus, ele pensa ao nosso respeito. Aleluia. Se Deus abençoou, está abençoado, e ninguém pode revogar a bênção de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Interessante que quando o texto nos fala da dificuldade de Abrão, a dificuldade que era estéril, e Deus sempre escolhe. Deus tem um jeito tão diferente de trabalhar, que Deus escolhe sempre lugares difíceis. Deus escolheu um lugar para dar de comer ao povo dele. Existia lugares melhores de passar, existia lugares muito, caminho mais amplo, mais plano, e Deus leva o povo para o deserto. E quando o povo chega em um deserto, o povo certamente foram abastecidos de água, porque quando saíram do Egito, levaram água, levaram comida, boi, cabra, ovelha, muita coisa. Mas o tempo foi passando e todo esse mantimento se acabaram, e chegaram em um estado de extrema necessidade. E às vezes Deus permite chegarmos em situações extremas para mostrar que Ele é Deus e para Ele não há nada impossível. Interessante que
E quando o povo chegou no extremo e o povo procurou uma gota d'água nos baldes, nas vasilhas, nos cântaros, e não tinha água, e o povo foi até a Moisés e disse: não tem água, Moisés. Os trouxeste neste deserto para nos matarmos de sede. E Deus manda Moisés estar diante da rocha, porque de um lugar improvável, aonde quem já viu sair água de pedra, aleluia, mas para o nosso Deus não há nada impossível. Eu nunca vi água sair de pedra, aleluia, aleluia, assim como disse, aleluia, João Batista no deserto, quando o povo estava questionando, dizendo: temos por pai Abraão. E aquele homem, João Batista no deserto, abriu a boca e disse assim: Deus pode suscitar filho desta pedra para Abraão. Irmão, que Deus poderoso, até de uma pedra Deus pode suscitar filho. Que coisa, né? Se Deus fez sair água de uma rocha, ele também, João Batista disse, ele pode até gerar filho de uma pedra para Abraão. Interessante que o nosso Deus mandou aquele homem saciar o povo e mandou estar diante da rocha. E quando Moisés chega diante da rocha, Deus manda tocar na rocha. E quando o texto nos diz que Moisés bateu, feriu a rocha, água brotou da pedra. Glória a Deus. Eu imagino que era uma pedra muito grande, porque o deserto era um deserto de muito pedregulho e de muitas montanhas, de muitos vales, e estava lá aquela rocha, como a gente chega em determinado lugar no Brasil, né, a gente vê aquelas montanhas de pedra, né, aqueles rochedos muito grandes, quem viaja para onde vê, né, aquele monte de pedra. Eu imagino o deserto daquele, a uma seca, a poeira voando, aleluia, mas Deus disse que ia fazer brotar água da rocha, do improvável, da onde não se tem. Eu não sei como é, mas Deus criou uma fonte no deserto e água jorrou, e foi muita água que fez um ribeiro de água para o povo beber, e era água cristalina. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Bendito é o teu nome. Aleluia. Então Deus, Ele, através deste exemplo, o que Ele quer falar para nós, que muitas das vezes no deserto da nossa vida, que a nossa alma às vezes fica ressecada, aleluia, as provas tentam ressecar a nossa alma e a gente fica como que ressecado, mas no deserto dessa vida, aleluia, Ele tem um deserto, Ele tem uma fonte de água sempre jorrando para saciar a nossa alma. Aleluia, O glória a Jesus. salmista Davi, ele disse: como um servo que brama por água, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Aleluia, assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Davi estava dizendo que, como um servo que grita, que brama nos momentos que está precisando de água, que anda para um canto, anda para o outro, e quando ele olha para o canto, olha para o outro e só deserto, o servo levanta sua voz e brama ao Criador pedindo água para beber. E a Bíblia diz que Deus não resiste, aleluia, ao gemido do necessitado, e Ele manda água para a glória de Deus. O deserto para o crente não é o fim. Deus tem água no deserto. E a Bíblia nos diz, no capítulo 43, ele ainda atesta a sua palavra. No capítulo 43, verso 19 que lemos, ele disse que ia fazer uma coisa nova. Deus, quando ele diz que vai fazer coisa nova, é porque ele diz que é um Deus de novidade. Interessante, né? Fazer coisa nova
verdade. Aleluia. Não é alterar a palavra, mas se ele precisar alterar as coisas do globo terra para trazer algo novo, ele altera. A palavra dele ele não altera, mas no globo terra ele mexe na terra, ele mexe em tudo aqui, aleluia, para fazer algo novo, algo que a ciência fica procurando entender e não entende, porque ele altera as coisas do globo terra. Aleluia, glória a A Jesus. única coisa que Deus não altera é a palavra dele. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, mas se ele precisar, e se ele quiser alterar algo no espaço, no globo terra, ele altera. Ele alterou quando quis dar vitória ao rei Ezequiel. Não alterou a palavra, mas alterou mexendo, aleluia, no relógio, na sombra. Alterou quando quis dar vitória a Josué, aleluia. Ele fez o sol parar para dar vitória a Josué. Aleluia, não vai escurecer, Josué. Tu vai lutar até ganhar a guerra, e o sol vai ficar lá parado, aleluia, para não chegar à noite e até Josué ganhar a batalha. Aleluia, glória a Jesus. Deus mexe no globo terra, aleluia. Interessante, aleluia, que ele diz: eis que farei uma coisa nova, aleluia. Não era uma palavra nova, era algo novo que ele ia fazer, aleluia, aleluia, porque, aleluia, ele diz que a palavra que sai da boca dele não volta para ele vazia, então não se altera a palavra, aleluia, mas quando ele quer fazer algo novo, ele faz, aleluia. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não saberei? Eis que porei um caminho no deserto e rio no ermo. Glória a Deus. Os animais do campo me servirão, os dragões, os filhos dos avestruz, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao povo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Aí o verso 21 ele diz assim, para terminar: esse povo que formei para mim, esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, aleluia. Então veja, irmãos, que o Senhor, Ele faz tudo isso por nós. Devemos servir ao Senhor com alegria, porque Deus, quando Ele quer fazer algo, Ele não altera a sua palavra, mas Ele mexe no globo terra fazendo algo novo. Ele mexe na ciência, Ele mexe em tudo que há nessa terra. A Bíblia diz que Ele remove reino, tira reino, Ele mata, Ele fere e também faz viver. Ele faz todas essas coisas. Aleluia, glória a Jesus. E coisas que ainda ninguém nunca viu no globo terra, aleluia, acontecer. Ele faz uma vira-volta assim que a turma fica, que a ciência fica dizendo: rapaz, como é que isso aconteceu? Ele faz brotar algo novo. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, aleluia. As obras do Senhor é inexplicável, só se entende pela fé, aleluia. Ele sempre faz uma coisa nova. Quem diz amém? Dê um